vocês são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingidos todos de humildade. Todos. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Louvado seja Deus. E o que é graça? Graça é um presente do soberano. Graça é um favor do doador. As pessoas têm dificuldade de entender quando se fala uma pessoa é cheia de graça. Não está dizendo que ela é cheia de santidade, está dizendo que ela é favorecida. A graça é um presente. E tem uma frase de C.S. Lewis que é muito bacana, né? Que ele diz assim: um homem com as mãos cheias de pacotes não pode receber um presente. E ele está se referindo à graça. Tem que abrir mão de tudo. Por quê? Porque é um favor imerecido. Não existe nada que possamos dar, que possamos fazer, que possamos oferecer, que pode nos tornar merecedores desse presente. Merecedores. Não existe nada. Graça é um presente, graça é um dom. A graça, ela faz parte da vida do crente desde o momento, desde o princípio da conversão. A graça alcançou toda a humanidade, mas eu quero falar sobre a manifestação da graça na vida do crente a partir do momento em que ele se converte. E como é maravilhoso esse processo, né? A graça, ela salva. Na verdade, a salvação, ela é por meio da graça, porque nós não merecemos. E nós não merecemos. Graça é dar o bem que não merecemos. É dar. Olha só a diferença, né? Embora a gente já falou sobre isso daqui, mas a gente repete. Misericórdia, Deus não nos dá o que merecemos, porque o que nós merecíamos era a condenação. Essa é a verdade. E não temos direito a nada. Tem gente que tem essa dificuldade de entender que ela não tem direito a nada e ela faz exigências. E esse é até um ponto que eu quero tocar, né? Quando você é novo, você erra demais. Meu Deus do céu, como eu errei, como eu falei, como eu pequei. Eu cometi muitos erros no princípio da minha conversão. E um dos erros que eu cometi, às vezes, foi colocar Deus contra a parede, como se Ele tem que me dar, porque é direito meu. E hoje eu já não faço mais isso por causa do amadurecimento. Hoje eu entendo. E esse entendimento faz com que eu esteja hoje diante de você cheia de alegria, irmãos. É como se hoje nada tivesse o poder de abalar minha alegria e minha felicidade. Sabe? A multiforme graça, né? As formas diversas de Deus manifestar a graça dele, e a todo instante, de forma pequena, de forma grandiosa, de forma significativa, de forma que só a gente percebe, e é tanta manifestação de graça. Esse dia tão chuvoso, ontem eu dormi ansiosa por hoje, e hoje chuva, quando eu saí de lá a chuva já tinha amenizado. Vir daqui de uns 2 quilômetros, vir lá não sei da onde, lá no último bairro, até aqui nessa chuva, não deve ser nada fácil, né? Passa por lama, por buraco, pega chuva. Imagine vir de 36 quilômetros, acho que é isso, 36 quilômetros, numa estrada que está um verdadeiro rali. Então,
chegar bem, é graça, e é tanta graça, que quando a gente entende que a gente não tem direito, você fica grato por tudo. Você agradece por acordar, você agradece por abrir os olhos, você agradece pelos problemas que estão te fazendo amadurecer, você agradece por enfrentar o problema, porque você sabe que você só está encarando o problema porque você está recebendo graça para poder lidar com as lutas e vencê-las. A graça de Deus é maravilhosa. Então, misericórdia é Deus não nos dá aquilo que nós merecemos, que seria a condenação e a morte. A morte. E a graça é quando Deus nos dá, nos presenteia exatamente com aquilo que nós não merecemos. Graça, a diversidade de graça, as várias formas de graça, capacidade para praticar o bem, para tratar as pessoas bem, para fazer o bem ao próximo, para fazer o bem na igreja, para atuar em nós quando cometemos erros, para atuar em nós quando cometemos erros, principalmente quando somos novos convertidos, quando éramos novos convertidos, ou trigo novo. E quando a pessoa é trigo novo, ela comete erros, e erros às vezes graves, sabe? Que seria capaz de alguém desistir dela, dizer assim: esse trigo não quer nada com Deus, mas na verdade é trigo novo, está aprendendo. E eu vou dizer para você, eu cometi tantos, eu citei, mas eu cometi muitos outros erros. E nesse processo de aprendizado, porque a graça ela nos traz até Deus, nos reconcilia com Ele e nos mantém na presença dele. E quando ela nos reconcilia com Deus, a gente até aprender, até amadurecer, a gente comete muitos erros. Eu não vou perguntar, mas se eu perguntar para alguns de vocês, quem no princípio da sua conversão cometeu erros, falhas, vacilou, ou cometeu até pecado, eu acredito que eu não sou a única, me vem na memória muitos erros que eu cometi, muitos, e aí a gente vai aprendendo, porque Deus nos dá graça para a gente ir aprendendo, para a gente ir amadurecendo. É por isso que a gente precisa ter tolerância com as pessoas. Tem muita gente na igreja, irmãos, que não é joio. Tem muita gente na igreja que não é filho do diabo, está apenas aprendendo, é trigo novo, e a gente precisa dar de graça aquilo que a gente recebe de graça. E eu quero muito bater isso nessa noite, né? A gente precisa dar de graça. Mas deixa eu continuar aqui. Nada, absolutamente nada, substitui a graça. Nada substitui a graça. Nada que podemos ter, nada que podemos fazer, nada que podemos dar, nada substitui a graça. Não, eu vou fazer para Deus, não, eu vou fazer uma penitência, eu vou fazer uma promessa, não, eu vou fazer, vou caminhar de joelhos 1 quilômetro. Nada que podemos fazer substitui a graça. A graça, ela é infalível, suficiente e cheia do amor de Deus. E o apóstolo Paulo, ele cita algumas palavras como: ninguém peça, ninguém domine, ninguém permita. Palavras do apóstolo Paulo. Não devemos nos tornar presa de ninguém. Somos livres em Cristo. Cristo nos libertou e nós não somos escravos dos homens para dizer assim: é assim que tem que fazer, não pode fazer isso, nesse dia você não pode, nessa hora aqui você não pode, desse jeito aqui você não pode, essa roupa aqui você não pode, esse acessório aqui não pode. Não, ninguém nos faça, não sejamos dominados por ninguém. Devemos ser guiados pela graça. Por meio da graça, nós podemos ter comunhão com Deus, porque ela é restauradora,
altos. Aleluias. Maravilha, né, irmãos? Olha isso. Olha isso. Olha o poder da graça. Deixa eu repetir isso aqui. Pela graça nós somos eleitos. Escolheu, elegeu. Eleitos, chamados, justificados, redimidos, perdoados e salvos. A graça nos capacita para servir. E esse servir, em todos os sentidos, servir lá fora, servir na tua profissão. Eu considero que algumas profissões, para mim não é profissão, para mim é ministério. Tem profissão para mim que é ministério. E Deus nos dá graça para servir dentro da igreja e servir lá fora as outras pessoas. Como diz, a nossa capacidade vem de Deus, é graça, é favor merecido. Não temos capacidade, não fazemos nada que pudesse dizer assim, não, eu fiz para Deus me usar. Não, Deus nos capacita pela graça para servir. Graça Ele nos dá também para as nossas lutas, e nós bem sabemos, cada um de nós que somos crentes sinceros, cristãos sinceros, a gente sabe que algumas lutas que a gente enfrentou só pela graça de Deus. Aleluia. Graça para a gente enfrentar as nossas lutas, graça para fazer os nossos trabalhos, graça para viver uma vida que agrada a Deus. Graça para viver uma vida que agrada a Deus. Porque eu acho que eu não sou a única pessoa também que às vezes fico meio perdido e pergunto, meu Deus, o que é que eu faço? Senhor, me orienta, me guia. Eu falo sério, tem horas que eu fico desse jeito, meu Deus, me orienta, me guia. O que o Senhor quer que eu faça? Como é que o Senhor quer ser agradado? E a gente não sabe, muitas vezes a gente não sabe, mas Deus nos dá graça para viver uma vida que agrada a Ele. Aleluia. Graça também para permanecer. E quem de nós fizemos alguma coisa lá atrás que aquilo dali foi determinante para que a gente pudesse permanecer para sempre na presença de Deus? Não, nós estamos de pé e permanecemos unicamente pela graça de Deus. Graça para permanecer, graça para crescer, olhar para trás e dizer assim, meu Deus, como eu já mudei. E isso é maravilhoso, irmãos. Isso é muito lindo na vida do crente. Poder olhar para trás, comparar com algumas atitudes que você tem hoje, comparar com a tolerância, com a humildade, com a disposição para ser ensinado, para aprender, para ouvir, para considerar outras pessoas. Tudo isso é graça para crescer. Por isso, o apóstolo Paulo também nos manda crescer, né? Graça para crescer, graça para transmitir. E o apóstolo Paulo diz que a gente deve crescer na graça, né? Devemos crescer na graça. Graça para transmitir. A graça é suficiente. Graça para transmitir. Graça para transmitir. E a gente é tão agraciado por Deus, é tão favorecido, e são muitos, né? A última homem, graças a Deus, é exatamente isso. São muitos os favores, e é um favor aqui, é um favor ali, é tantos favores, e a gente não merece, e Ele continua cuidando da gente, Ele continua zelando, e Ele continua colocando paz no coração da gente, e é tanto favor, e não dá, como diz a canção, né? Conta quantas vezes dá os favores de Deus, a graça de Deus, a graça que sustenta, a graça que mantém, a graça que nos ajuda a lidar com as dificuldades, a lutar as nossas guerras espirituais, as nossas guerras interiores. Tudo é graça. E já que a gente tem recebido tanta graça, e se eu perguntar para você se você tem recebido graça, é lógico que você vai levantar a mão que você tem recebido graça. Olha você aí na presença de Deus, olha você aí se alimentando da palavra de Deus, de
de onde que vem essa disposição? De onde vem essa vontade de crescer, de desenvolver, se aproximar de Deus? É graça. E se já que nós temos recebido tantos favores, nós também devemos transmitir graça, devemos ser canal de graça. E essa é a vontade de Deus. Eu falei que nós devemos ser mais tolerantes com o trigo novo. Pessoas que estão começando na obra de Deus e às vezes você pensa que a pessoa, sabe, está tendo dificuldade para se converter, mas ainda não se converteu. Na verdade, ela só está aprendendo, ela é criança na fé, ela é imatura na fé, ela erra porque ela ainda não sabe, mas vai chegar um momento em que ela vai amadurecer, vai crescer e vai olhar para trás e vai reconhecer que ela errou. E inclusive vai ter capacidade para ajudar outras pessoas. Mas não é só com o trigo novo, não. É com as pessoas lá fora, é com as pessoas da nossa casa. Temos recebido tantos favores de Deus, tanta graça da parte de Deus. Nós devemos dar essa graça. Dar graça para o marido, dar graça para o filho, dar graça para o irmão, dar graça para a nora, dar graça para a sogra, dar graça para a esposa, dar graça para outras pessoas. Sermos canal. Deus tem nos dado tantas graças, tantos favores, aquilo que nós não merecemos, favor merecido, Deus tem nos agraciado. Embora nós não merecemos, também devemos dar a outras pessoas aquilo que elas não merecem. Ela não fez, não pediu perdão, não, nem merece, mas eu perdoo. Não tem me tratado bem. No mundo é diferente, né? Reciprocidade. Eu trato as pessoas do jeito que elas nos tratam. Mas nós, cristãos, a gente está transbordando de graça, estamos recebendo tanta graça que não tem merecido, não tem nos tratado de uma forma que mereça um bom tratamento. Mas eu, pela graça que está na minha vida, pela graça que transborda em mim, pela graça, Deus tem me enriquecido de graça. Eu vou tratar bem quem não merece. Eu vou tratar bem quem não merece. Eu vou perdoar quem não merece ser perdoado. Eu vou perdoar quem nunca pediu, quem machucou, quem teve pessoas assim na nossa vida. Eu acho que na vida de vocês também já teve alguém assim. Feriu, depois de ferir, ainda meteu o dedo na ferida e machucou ali. E essa pessoa que fez isso talvez nunca pediu perdão, mas a gente perdoa. Sabe por quê? Porque pela graça de Deus somos perdoados. E hoje nós já pedimos perdão para Deus, e eu me sinto perdoada. Eu sei que você também se sente perdoado. Então, pela graça de Deus que tem nos enriquecido de graça, nós também damos para essas pessoas. Inclusive, irmãos, a gente está sendo tão rico de graça, tão rico de graça, e a gente precisa perdoar até aquilo que ainda não nos fizeram, até o mal que ainda não nos fizeram, o mal que estão planejando nos fazer. Mas nós devemos ser canal de graça, porque graça não tem faltado na nossa vida. Louvado seja Deus. Devemos ser canal de graça, dar esses vários favores, diversas formas de graças. O que pode impedir uma pessoa de receber a graça de Deus? O que pode impedir ela é o pecado, a falta de fé. Pecado, falei, a pessoa viver o pecado e ela não querer abandonar o pecado, tá? É o pecado, a falta de fé, a desobediência, a ausência de arrependimento e a ausência de perdão. Ausência de arrependimento, ausência de perdão, foi o que eu acabei de falar para vocês. É perdoar, é tratar bem, é ter tolerância. A pessoa que nós devemos nos sentir tão enriquecidos de graça, que essa graça, ela deve ser compartilhada dentro da nossa casa. Porque viver irritados, brigando,
cortando relações, passar um dia sem falar. Por que eu vou fazer isso? Se Deus tem me dado graça, eu também vou dar graça para os outros. Também vou dar graça. Então, libera a graça para o marido, libera a graça para o pai. Se a gente olhar direitinho, cada um de nós temos a nossa história. E algumas histórias são bem tristes, né? Aquilo que uma vez a gente estava comentando a respeito de Mical, todo mundo critica Mical, todo mundo critica ela, mas só ela sabe o que ela passou, né? A disputa ter que ficar entre o pai e o marido e ter que ser abandonada pelo marido, de repente ter que ser entregue para um homem que ela não amava. Ela teve a história dela, teve a história dela. Eu também tenho a minha história, você tem a tua história. Se olhar direitinho, alguns de vocês também têm uma história que foi um momento difícil da tua vida, foi difícil lidar, mas hoje Deus ele manda dizer que Ele tem te dado graça para você perdoar o teu pecado, o teu passado, perdoar o teu passado, perdoar quem te prejudicou, perdoar quem te machucou. Hoje Deus tem mandado dizer para você que Ele tem te enriquecido de graça para você perdoar quem um dia te machucou e perdoar até se essa pessoa vier a te cometer algum agravo no futuro. Mas hoje a gente de antemão, antes que ela cometa esse agravo, nessa noite a gente já vai liberar graça para elas, porque o que não tem faltado na nossa vida é graça. Amém? E eu quero convidar vocês exatamente para isso, para a gente liberar graça. Hoje, nessa noite, a gente vai fazer oração do perdão, dar graça, graça para a nossa família, graça para a ex-sogra, graça para a ex-cunhada, para a prima que falou mal, que prejudicou, graça para o ex-namorado, para o ex-marido, até para aquilo que ele ainda vai fazer de antemão. Nós já estamos liberando perdão, porque o que não falta na nossa vida é graça para perdoar. E porque esse canal que todo dia tem derramado graça na nossa vida, a gente não vai interromper pela falta de perdão, pela desobediência, pela falta de arrependimento. Nada vai fazer com que interrompa esse canal. Nós estamos hoje cheios de graça e queremos que essa graça continue sendo derramada sobre a nossa vida. Amém? Se coloque de pé, vamos orar em nome de Jesus. Onde você assim colocar de pé para a gente fazer a oração. Em nome de Jesus Cristo.